Salve, salve nação! Um abraço para você, torcedor do Mengão, você, torcedora do Flamengo, você que não torce para o Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, mas que está aqui nos prestigiando, nos dando a sua audiência no canal de Flow React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei um corte da ESPN, programa Sport Center, repercutindo a partida do domingo entre Fluminense e Flamengo. O palco vai ser o Maracanã, jogo das 16 horas. Jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. É isso aí, já se passaram 10 rodadas e o Flamengo é o líder do campeonato com 21 pontos ganhos, enquanto que o Fluminense é o lanterna. Isso aí, o Fluminense é o lanterninha com apenas 6 pontos ganhos de 30 disputados, pessoal. É incrível como o Fluminense está péssimo nesse início do Campeonato Brasileiro. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense perdeu 4 e empatou 1. São 3 derrotas seguidas do Fluminense. Então, péssimo momento, o Diniz aí sendo ameaçado, torcida insatisfeita, fazendo protesto, levando faixa para o estádio. Então a situação do Fluminense não está nada boa, embora tenha aí o retorno de alguns atletas para o jogo contra o Flamengo. Atletas que ficaram fora da partida contra o Cruzeiro, a última partida em que o Fluminense perdeu por 2-0. Mas o Flamengo não tem nada a ver com isso. O Flamengo quer se manter na liderança do campeonato, somar os 3 pontos, embora a partida não tenha mando de campo do Clube de Regatas do Flamengo, o jogo vai ser no Maracanã. Então é como se tivesse. O Flamengo tem que saber fazer um jogo inteligente para aproveitar esse péssimo momento do Fluminense e esse jogo que é praticamente o jogando na sua casa, né? Tá jogando na sua casa, embora o mando de campo não seja do Flamengo, como eu já falei. Então o Flamengo tem que fazer valer essa situação e ganhar os 3 pontos para ir para 24 pontos e se manter isolado na tabela, no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Flamengo que tem desfalques para essa partida, claro, sem falar nos desfalques que estão na seleção do Uruguai, o Eric Pulgar que está na seleção do Chile, os jogadores que estão no departamento médico, entre eles o Carlinhos, que pode nem ser relacionado para a partida. A volta do Ayrton Lucas no jogo anterior e a volta do Cebolinha não foi de tudo boa. Por quê? Porque o retorno do Cebolinha trouxe um Cebolinha para o campo que não estava visivelmente no seu melhor futebol, no seu melhor dia. A prova disso é que o Cebolinha saiu machucado. O Cebolinha está fora do jogo de domingo por conta de uma lesão no quadril do lado direito. Foi feito o exame, foi detectada a lesão e o atleta vai ter que tratar agora a lesão para retornar, quem sabe aí nas próximas partidas. E o Ayrton Lucas, embora tenha se recuperado da lesão, o Ayrton Lucas não apresentou um bom futebol contra o Bahia. Foi substituído e quando ele foi substituído, o Flamengo até cresceu em campo. Essa é a grande verdade. Então, o Ayrton Lucas deixou muito a desejar no jogo passado e eu não sei se o técnico Tite vai mantê-lo para a partida contra o Fluminense ou se vai novamente improvisar o Léo Pereira na lateral esquerda e manter o Davi Luiz. Isso é uma dor de cabeça que o Tite vai ter, porque o Fabrício Bruno não estava na partida contra o Bahia porque tinha sido suspenso. Ele recebeu o 3º cartão amarelo. Então ele estava automaticamente fora da partida. Então a dupla de zaga foi o Davi Luiz e o Léo Pereira. E na lateral esquerda, né, o Ayrton Lucas. Agora o Davi Luiz jogando um grande futebol, quero ver o que o Tite vai fazer. Se o Tite vai retornar Fabrício Bruno e Léo Pereira, ou se ele vai colocar Fabrício Bruno e Davi Luiz e colocar o Léo Pereira na esquerda, sacando o Ayrton Lucas. Eu acredito que, como conservador que o Tite é, ele vai manter o Ayrton Lucas na lateral esquerda. Agora eu estou curioso para saber o que ele vai fazer na zaga, tá certo, pessoal? Vamos aguardar para ver qual vai ser o time que o Tite vai escalar. E eu acredito que na primeira volância ele vai manter o Léo Ortiz, embora eu tenho que admitir que quando o Alan entrou na partida contra o Bahia, ele deu um ritmo de jogo, uma cadência no jogo muito mais ativa do que o Léo Ortiz. Eu não estou dizendo que o Léo Ortiz fez uma partida ruim. Óbvio que ele não fez uma partida como ele vinha apresentando antes, mas o Léo Ortiz é um craque de bola, um jogador excepcional e eu tenho que verificar, né, saber como é que o Tite vai armar esse time também ali na volância. Vamos saber se ele vai
colocar o Gerson como segundo volante e manter o Lohan lá na frente. Eu acredito que ele vai fazer isso. O Lohan, quando sai, o time perde muito. No meu ponto de vista, o Lohan é o único que tem a condição de substituir o Arrascaeta, que está na seleção do Uruguai. Então, eu acredito que o Tite vai manter o Lohan no time, embora o Lohan não tenha feito uma boa partida contra o Bahia, mas todo o time praticamente, tirando ali, como eu falei no vídeo anterior, o Davi Luiz, o Gerson e o Pedro, os outros deixaram muito a desejar na partida. Mas enfim, o time do Flamengo vai ter que levar esse jogo a sério e não cair nesse papo de que o Fluminense, por estar apresentando um péssimo futebol, vai entregar o jogo para o Flamengo. Claro que não vai. A gente sabe que os caras jogam tudo contra o Clube de Regatas do Flamengo. É sempre assim e não vai mudar. Os caras vão embaçar a partida, vão para cima do juiz, vão entrar pesado nas jogadas, vão criar tumulto, porque esse é o jogo do Fluminense sempre, é a tática que o Fluminense utiliza contra o Flamengo. O Flamengo não pode cair nessa. O Flamengo tem que jogar o seu futebol, marcar forte e conseguir mais uma vitória no Maracanã. Então, rapaziada, fica comigo no vídeo, acompanha até o final, não sai daí. E olha, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações na opção todos e deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, rapaziada, daqui a pouco eu volto. Partiu Fla-Flu, vamos falar desse jogo que reúne Tite e Fernando Diniz. O clássico mais charmoso, de repente, se tornou mais tenso. O Fla-Flu estreia neste Campeonato Brasileiro no domingo, no Maracanã, com rivais em rotações completamente diferentes. Há muito tempo, o Fla-Flu não era um sinônimo com tamanha exatidão de situações tão opostas. O mundo da bola e as suas voltas. O Flamengo agora, líder do Brasileiro, o Fluminense, lanterna. De repente, o rubro-negro pode dar o troco de 2023, quando acabou massacrado pelo rival e viu seu técnico ser demitido. Campeonato Carioca 2023, o Fluminense perdeu o primeiro jogo da final por 2-0 para o Flamengo. Precisava de uma vitória pelo mesmo saldo para levantar o bicampeonato? Fez mais. Massacrou o rival com 4-1 e o jogou numa crise sem fim. Vitor Pereira foi demitido. Hoje, na lanterna do Brasileiro, o campeão da América, Fernando Diniz, quem diria, é o pressionado no carro. A equipe, eu acho que você fala da temporada, quando a gente estava com o vento totalmente a favor, que a torcida estava do nosso lado, que estava mais fácil, a gente foi muito leniente. E eu acho que atribuo isso muito pela conquista da Libertadores. E agora a equipe está voltando. No jogo de hoje, eu acho que deu uma resposta positiva que não se traduziu no resultado do jogo. Acredito muito no time. O time já fez coisas excelentes, uma delas inédita, conquista da Libertadores, e o time pode voltar a ganhar e fazer uma grande temporada ainda. Marcelo, Felipe Melo e Samuel Xavier podem voltar no Clássico, mas Arias segue na Copa América e André lesionado. No lado rubro-negro, sorrisos mesmo com desfalques, como os 5 convocados pelas seleções, Cebolinha também fica fora. Líder, o Flamengo tem segurado bem no topo da tabela e evita qualquer discurso para aproveitar a má fase do rival. O Fluminense é o atual campeão da Libertadores. A gente pode colocar dessa forma também. Depende de como o enfoque a gente possa colocar. O Flamengo, ele é um campeão da Libertadores e está liderando o campeonato, campeão carioca também. Depende de qual é o recorte, a gente escolhe o recorte. O que é um grande clássico. Encontro de extremos, no topo o Fla, no fundo o Flu. Em clássico a diferença geralmente vale pouco. Tudo se iguala. A prova vai ser no domingo, no Fla-Flu. Tabu vai ser mantido. Os últimos 7 jogos entre Flamengo e Fluminense, 3 vitórias do Flamengo, 4 empates, nenhuma vitória tricolor. A última vitória do Fluminense foi em 9 de abril, a final do Carioca, que foi um show de bola, inclusive. É engraçado porque o Fluminense
tinha se configurado, mesmo nos anos em que ele, Fluminense, não estava ainda robusto, como a pedra no sapato. Antes do Diniz, inclusive. Exato, era o time. Eu lembro de um duelo com o Dair Helman de técnico e o Fluminense. Adão Braga, o Marcão. Exato, e estava lá incomodando. Agora vive uma fase ruim no Clássico, mas se esse fosse o problema, seria o menor dos problemas. A fase é ruim contra os outros também. É uma sequência muito fraca do Tricolor. Como é que você imagina o Fla-Flu? O Fluminense não é o lanterna do campeonato à toa. O Fluminense joga um futebol para estar onde está. A temporada do Fluminense é uma temporada de nível técnico muito ruim, embora nem sempre o Diniz reconheça as dificuldades que o Fluminense vem enfrentando para jogar. A gente está acostumado a ver um Fluminense agressivo, massacrando os adversários, com muita posse, muita chance criada, potencializando as individualidades dos seus jogadores com esse coletivo que funciona. Essa imagem ficou em 2023. O Fluminense quase não mostrou esse perfil de jogo na temporada 24, seja no campeonato estadual contra os pequenos, ok, mas na hora que o campeonato afunilou, na própria Libertadores, embora tenha passado em primeiro com uma campanha muito boa, mas não foram grandes jogos na sua maioria, e no Campeonato Brasileiro o desempenho é muito fraco. Estava dando uma olhadinha nos números, o Fluminense é o segundo time que mais sofre finalizações no Campeonato Brasileiro. Claro que isso preocupa, mas não é algo de outro mundo, porque a gente sabe que os times do Diniz costumam sofrer finalizações, mas eles compensam com as finalizações a favor, feitas. E aí que mora o número que mais me chamou a atenção. O Fluminense do Diniz é o terceiro time que menos finaliza no campeonato. Então o time está perdendo a sua essência. Em consequência disso, ficando exposto às suas fragilidades. Então, assim, não dá para fugir. O Flamengo é amplamente favorito para o Clássico. Isso quer dizer que vai ganhar? Isso eu não posso dizer. Isso quem vai responder são os atletas do domingo à tarde. Mas é um Flamengo, não só porque é líder, mas subindo uma ladeira em termos de rendimento no campeonato, mesmo muito desfalcado, e um Fluminense que está cada vez mais distante da identidade deste time que encantou o Brasil e a América do Sul na última temporada. Queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho dos treinadores. A gente tinha, e para falar dos dois, a gente fala o que é o futebol brasileiro, né? Há 2 meses, 1 mês e meio, a torcida do Flamengo estava meio cabreira com o Tite. E olha só onde está o Flamengo agora. O Diniz estava idolatrado, teve já no momento de baixo o contrato renovado até o fim do ano que vem. E agora a torcida começa a achar que ele é o mal nas Laranjeiras. Não todo mundo, tá? Mas você já vê esse barulho em rede social. Queria que você falasse um pouco sobre os dois. O Diniz tem o grande desafio de tirar o time do buraco através do trabalho dele e das ideias dele, porque é muito improvável que o Diniz decida mudar radicalmente a maneira do Fluminense jogar para tentar fazer o time reagir. Conhecendo ele como profissional ótimo, dos melhores do Brasil que ele imagino que ele vai tentar fazer o time sair do buraco, tentando encontrar a melhor forma de fazer o jogo que ele gosta que o time faça e que a gente já viu o time fazer. Não sei se ele será capaz, é um momento de teste. E é curioso que quando a gente olha para a carreira do Diniz, a gente vê auges de um futebol muito bonito e de grandes resultados em termos de jogos. Com o Audax foi assim, com o São Paulo, ele colocou um São Paulo que não era cotado para brigar pelo título brasileiro, para se tornar o grande candidato do título brasileiro na temporada 2020 e com o Fluminense na última temporada. Então o auge dos trabalhos do Diniz geralmente atingem um nível de futebol muito alto. Agora, o problema é que na baixa desses trabalhos, esse ambiente de depressão, assim, né, de buraco profundo, ele é muito visível também. Aconteceu no próprio São Paulo, quando o time saiu de candidato a título a perder uma vaga na fase de grupos da Libertadores, o derretimento do time foi assustador. E dá para dizer que o Fluminense vive a sua baixa nas mãos do Diniz. Então o desafio ele vai conseguir tirar o time do buraco através da sua maneira de jogar? O tempo vai ser inimigo dele, né? O confronto contra o Grêmio na Libertadores vai ser um grande parâmetro para ver como o Fluminense vai reagir. E do outro lado, o Tite vem agora, mesmo perdendo muita gente por Copa América, por suspensão, por lesão, etc e tal, ele vem agora conseguindo colocar as características que a gente imaginava que ele conseguiria colocar contra os bons adversários, porque ele conseguiu fazer isso no Campeonato Carioca e dava a impressão que ali o trabalho ia decolar. Mas aí vieram depois da fraqueza
fraqueza do Campeonato Estadual, os adversários mais fortes no começo do Campeonato Brasileiro e na fase de grupos da Conmebol Libertadores. E ali teve um choque de realidade. O time caiu muito. Nesse momento, a gente vai enxergando pouco a pouco um Flamengo mais com a cara do Tite que a gente imaginava desde outubro do ano passado. Um time mais equilibrado, sofrendo menos gols, conseguindo superar as dificuldades e crescendo bastante dentro do Campeonato Brasileiro. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado por ter ficado comigo no vídeo até aqui. Se você não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, rapaziada. Salve, salve, nação. Fui!